Olá pessoal, meu nome é Mauro Mota Júnior. Eu queria no vídeo de hoje falar para vocês sobre a minha experiência com a lei da atração, esse poder magnífico que todos nós possuímos, que é a capacidade de criar nosso futuro, de criar a vida dos nossos sonhos através do poder da imaginação. Bom, tudo começou em 2010. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil, morei nos Estados Unidos durante 5 anos, na época, em San Diego, na Califórnia. E eu estava meio perdido ainda, sem saber o que fazer. E uma pessoa que eu conheço, pessoa que eu confio muito, gosto muito, ela chegou para mim e falou um dia para mim, ela falou: por que você não lê um livro? E aquilo ficou na minha cabeça. Ela falou: qualquer livro, não importa qual. Aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando naquilo, eu fui para casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu comentei com minha mãe. Falei o que tinha acontecido. E ela começou a procurar, a me mostrar um monte de livros que a gente tinha em casa. Livros que eu nem conhecia, ficavam guardados no armário. E ela começou a mostrar, tirar do armário, jogando na cama, e ela falou: tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Nada me interessava. Até que de repente ela puxou um, jogou e falou: tem esse aqui também, O Segredo. Todo mundo está falando. Na mesma hora que ela falou isso, uma chave dentro de mim virou e falou: é esse livro, é esse. Eu falei: mãe, é esse. Peguei o livro, na mesma hora, fui para o meu quarto e comecei a ler. E no que eu comecei a ler o livro e entender, minha vida mudou. Naquele dia, eu passei a ser uma pessoa diferente. Eu passei a entender que a vida, ela tem um mecanismo perfeito de como ela funciona. Não são só as leis da matéria que Deus criou, como a gravidade, não é só isso. Nossa vida também é regida por leis perfeitas, imutáveis, e que com isso nós somos capazes de criar nosso próprio destino. Eu compreendi que nós atraímos para nossa vida as pessoas, os acontecimentos do nosso dia a dia. Eu entendi também que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, que o acaso, que a sorte, azar, são palavras que nós criamos para poder explicar acontecimentos que necessitam de um conhecimento mais profundo da vida para poder ser explicados. Porque até então eu vivia a vida reagindo ao que a vida me dava, aos acontecimentos do meu dia a dia. Eu tinha sonhos, como todo mundo tem, mas eu achava que conseguir conquistar meus sonhos era questão de sorte. Eu estava deixando para algo fora de mim a capacidade de controlar minha vida, de decidir meu destino, meu futuro. Eu só sei que quando eu acabei de ler o livro, eu estava em êxtase, eu estava maravilhado, porque eu tinha compreendido que a vida tinha um manual, que se eu agisse de uma forma, eu controlaria o meu futuro, em todas as áreas da vida, saúde, financeira, a área amorosa, espiritual, em tudo. Eu poderia controlar meu destino em todas as áreas. Isso para mim é uma coisa fantástica. E eu comecei a ler o livro de novo, eu sei que eu lia um parágrafo e eu voltava o parágrafo, eu lia devagar para poder entender tudo, não perder nada. Eu comecei a colocar em prática aos poucos tudo que eu estava aprendendo ali no livro. Eu fazia testes fáceis sobre achar vaga, sobre o que aconteceria para mim no dia seguinte, atrair situações. Eu botava em prática o que eu estava aprendendo no livro e a vida me mostrava que aquilo era verdade, as coisas aconteciam. E eu ficava impressionado, essa é a palavra. E com isso, minha vida começou a mudar de uma maneira inacreditável. Eu não ficava mais doente, nem resfriado eu pegava. Eu podia andar pela rua a qualquer momento do dia, qualquer horário, sem pensar em violência, sem pensar em ser assaltado. Nada acontecia comigo. Eu dirigia a qualquer hora, madrugada, à noite, parava no sinal, vidro aberto. Nunca pensava que algo poderia acontecer comigo. Pelo contrário, eu sempre pensava em segurança, que eu estava seguro o tempo todo. E assim minha vida ela acontecia no dia a dia. Era como se eu vivesse uma vida que não houvesse violência, não houvesse doença, não houvesse nada de ruim. Eu só pensava em coisas boas e eu vivia coisas boas diariamente. Eu atraí minha esposa para a minha vida, eu casei,
a gente teve uma filha, eu desenvolvi meu lado espiritual de uma maneira muito profunda, que me ajudou, me ajuda muito a ser uma pessoa melhor. Eu passei em 4 concursos públicos estudando 10 meses, e eu era um cara que odiava estudar, não suportava estudar a vida inteira. Eu passei a me dedicar ao estudo, e em 4 meses eu pude escolher o concurso que eu queria trabalhar. E assim eu vivi então por 12 anos uma vida que na época era uma vida dos sonhos. Só que chegou um dia em que dentro de mim algo começou também a mudar e começou a me fazer querer mais do que aquilo, buscar mais do que aquela vida. E com isso, eu e minha esposa, nós conversamos e a gente decidiu nos mudarmos para os Estados Unidos. Eu voltei para os Estados Unidos. Viemos eu, minha esposa e minha filha, fomos morar em Orlando, na Flórida, e ficamos lá por 1 ano. A vida não foi fácil no começo, a questão financeira foi a parte mais difícil para a gente. E teve momentos em que eu não conseguia usar nem a lei da atração para mudar a minha vida. Era como se eu tivesse perdido a fé em tudo que eu acreditava, em tudo isso que eu falo para vocês. Foi um momento muito difícil e que me testou profundamente. Mas Deus é tão perfeito que coisas surgiram na nossa vida, acontecimentos que nos fizeram mudar para Nova Jersey, que é onde a gente mora hoje. E chegando aqui, as coisas, aos poucos, bem devagar, começaram a melhorar. A gente começou a melhorar, a crescer aqui, a ficar mais confiante. E eu sei que 6 meses depois, eu comecei a sentir a necessidade de ler o livro O Segredo de novo, de assistir o filme O Segredo de novo. Eu comentei com minha esposa isso e ela disse a mesma coisa, que ela também estava sentindo isso, a necessidade de começar a ler de novo o livro ou assistir o filme. E nós tínhamos o filme na TV e assistimos o filme juntos pela primeira vez, e a partir daí eu passei a assistir o filme todos os dias. Se eu não podia assistir, eu botava ele no fone de ouvido e eu ficava ouvindo o filme, isso diariamente, para poder me manter ali motivado, ligado, conectado com essa ideia novamente, que eu tinha meio que tinha ficado fraco dentro de mim com essa dificuldade que eu passei esse ano em Orlando. Uma coisa interessante foi que, ao contrário de 2010, que eu tinha ficado só no livro O Segredo, agora minha esposa ela começou a buscar na internet sobre as pessoas que falam no livro e no filme. As pessoas que dão depoimento e que contam a experiência delas com relação à lei da atração. E um deles que ela procurou e que me mostrou vídeos é o Bob Proctor. Ele é um senhor de cabelo branco, grisalho, que no início do filme, do livro logo, é ele quem explica o que significa a lei da atração. E buscando vídeos sobre ele, era como se novamente algo dentro de mim tivesse mudado. Uma nova vida, um novo meio de enxergar a vida tivesse novamente surgido dentro de mim. Porque eu passei a entender que não era só vibrar para atrair as coisas para a nossa vida. Que além disso, além de vibrar e de sentir o que a gente deseja, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar quem nós somos de verdade. Nós precisamos crescer, nos transformar. Nós precisamos, na verdade, criar um novo eu. E é esse novo eu que vai ter condições de, no futuro, viver tudo que nós estamos criando hoje. A vida dos sonhos. É esse eu que, no futuro, vai ser capaz de viver essa vida perfeita. Só que isso não acontece da noite para o dia. Nós não acordamos um dia e a vida perfeita está lá pronta para ser vivida. Não é assim que funciona. É na jornada de autoconhecimento, é na reforma íntima, é na transformação de nós mesmos que nós vamos vivendo pouco a pouco e criando, ao mesmo tempo que vamos vivendo, o nosso sonho. E nessa caminhada, nós vamos aos poucos conquistando nossos objetivos, chegando cada vez mais perto de alcançar essa vida perfeita.
Vida essa que só foi possível de ser alcançada devido à nossa fé, nossa disciplina, nossa força de vontade, nossa determinação. Esse é o único caminho. Não tem outro jeito. Mas você pode estar aí se perguntando, ou pensando, né? Isso tudo é muito bonito, é só eu criar meu sonho, mudar quem eu sou, que eu vou viver a vida perfeita. Se é assim, por que todo mundo no mundo não está vivendo isso, não faz isso? Bom, em primeiro lugar, que a grande maioria das pessoas elas não acreditam nisso. Acham que é conto de fadas, que é história para criança. Em segundo lugar, aqueles que acreditam, eles não têm a força de vontade necessária, a determinação, a disciplina e a fé necessários para mudar quem eles são. Porque é difícil nós mudarmos quem nós somos. Aceitarmos que temos defeitos e temos que mudar. Então, não conseguindo mudar quem são, eles preferem deixar isso tudo de lado. Eles acreditam, às vezes até falam sobre isso, mas não conseguem pôr em prática, não conseguem vivenciar, porque realmente é muito difícil. E deixando de lado, deixando no cantinho das suas mentes, eles não têm que conviver com a sensação de fracasso, de não ter tentado. E em terceiro lugar, são as pessoas que realmente vivem isso. Dizem que em torno de 5% da população mundial vive a vida dos sonhos, acredita que isso é possível, muda, se esforça e alcança os objetivos. Bom, pessoal, eu só queria também agora compartilhar com vocês aonde que eu entro nisso tudo, né? Na minha vida. Eu também não vivo ainda minha vida dos sonhos. Eu também não alcancei ainda todos os meus objetivos. Mas eu já estou vivendo a jornada. Essa jornada começou lá atrás, em 2010, como eu falei para vocês, onde por 12 anos eu vivi sim uma vida de sonhos, mas que agora eu estou vivendo uma nova transformação de quem eu sou. Porque o meu sonho agora, ele cresceu, se tornou maior. E eu agora também estou buscando alcançar dia a dia esses meus novos objetivos, esse meu novo sonho. E é agindo assim que eu consigo diariamente criar uma nova versão de mim mesmo. E essa nova versão que vai ser capaz de viver no futuro tudo o que eu estou criando agora. Essa pessoa em quem eu vou me tornar que vai ser capaz de viver a vida perfeita. E eu já consigo perceber o universo se rearranjando e atraindo para a minha vida pessoas e circunstâncias que já estão começando a me mostrar o caminho que eu tenho que percorrer, a direção que eu tenho que tomar para que a minha vida que eu estou criando agora, o meu sonho, possa se tornar realidade e eu viver realmente essa minha vida perfeita. Mas você pode estar se perguntando aí, né? Como é que você sabe que isso tudo que você está falando é verdade, se você também ainda não vive o seu sonho, se você não vive a vida que você está querendo para você? Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso chegar no final para acreditar que o caminho vai me chegar até lá. Você dirigindo seu carro à noite, você consegue ver todo o caminho que você vai fazer, percorrer? Não. Você acende farol, consegue enxergar em torno de 20 metros na sua frente e você confia que dirigindo de 20 em 20 metros, você vai chegar no final. É a mesma coisa. A gente não precisa ver o final. A gente precisa de fé, de ter fé que o final está lá. E que agindo agora, como nós acreditamos, tomando decisões como nós acreditamos, que nós vamos chegar nesse final, que o caminho é esse, que essa é a direção correta a tomar e chegar no nosso destino. É como eu disse em outro vídeo, a ciência diz, me mostra que eu acredito. A fé diz, acredita que eu te mostro. É exatamente isso. Sem fé,
nós não conseguimos. E eu escolhi acreditar. É uma escolha que a gente faz. E Deus me mostra diariamente que eu estou no caminho certo. Que a minha jornada, ela está criando para mim o meu sonho. Eu diariamente recebo mensagens do universo, provas de que meu caminho é o caminho correto. E que se eu mantiver a minha fé e continuar me transformando em uma pessoa melhor, eu vou alcançar os objetivos e o meu sonho. E essa pessoa em que eu estou me transformando, ela já vive no futuro a vida dos sonhos. Agora é só uma questão de o tempo passar e o futuro virar presente. E para terminar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês o real motivo de eu estar gravando esses vídeos agora, enquanto eu ainda estou vivendo a jornada, enquanto eu já estou ainda criando o meu sonho, ao invés de gravar esse vídeo quando eu tivesse chegado lá, eu estivesse vivendo o meu sonho. Bom, em primeiro lugar, porque já tem várias pessoas que vivem a vida dos seus sonhos, estão gravando vídeos para explicar para a gente, ensinar para a gente como fazer para chegar lá. Eu mesmo acompanho vários deles, assisto seus vídeos diariamente, que é uma forma que eu tenho de me manter confiante, de me manter lembrando do que eu tenho que fazer diariamente, das minhas mudanças diárias que eu tenho que fazer. E em segundo lugar, e que é o real motivo de eu estar gravando esses vídeos, é que eu posso ajudar a contar minha história a que pessoas que hoje perderam a esperança, que estão desacreditadas de tudo, que não têm mais fé, que conseguem sair da condição que se encontram hoje, a voltar a ter fé, a voltar a conseguir viver seus sonhos, a acreditar que podem ainda, que têm condições, utilizando esse poder magnífico que Deus deu a todos nós possuímos, que elas têm condição sim de mudar o seu destino. Que um pai ou uma mãe que perderam a esperança de conseguir mudar a vida dos seus filhos, ter uma vida melhor para eles agora, que jogaram a toalha, desistiram, perderam a fé, que eles possam voltar a acreditar nos seus sonhos de juventude, tudo era possível, possam voltar a acreditar nesse poder que todos nós possuímos, é de todos nós, é o poder interior que nós temos, é uma força que Deus deu a todos nós, que nós somos capazes de usar e mudar nosso futuro. É para mostrar para quem hoje vive uma realidade que ela acha que não pode ser mais alterada, que nasceu para sofrer, que a vida é de tristeza e sofrimento, que ela também pode, usando esse poder magnífico, mudar sua vida, alterar seu destino da sua família e sim viver qualquer que seja o seu sonho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ajudar você a iniciar essa jornada de transformação interior, essa reforma íntima profunda que será capaz de proporcionar a você todas as condições necessárias para que você possa também viver o seu sonho. Meu nome é Mauro Mota Júnior, que Deus abençoe a todos vocês.